boa noite. Tava com saudade de falar sozinho com a câmera. Tava enrolando, mas eu sinto que finalmente tem uma coisa razoável para eu reclamar. Embora eu fale de esporte nesse vídeo, o vídeo vai ser em português porque eu preciso falar mal com mais facilidade. Hoje tá tarde, né? Então provavelmente não deva ser o dia, mas tanto faz, foda-se. Ontem, a seleção brasileira tomou de 4-1 da Argentina. E as redes sociais foram inundadas com críticas infinitas aos jogadores, à comissão técnica, à reeleição do Edinaldo. Embora eu concorde com a maior parte das críticas, não a maior parte não, parte das críticas, eu acho que ela tem um problema que já que convém também ao esporte eletrônico e quase me fez fazer outro vídeo durante a semana. Que não foi a seleção brasileira de futebol que perdeu, mas tecnicamente é de CS. A Fúria foi eliminada na Blast Lisboa, que eles estavam jogando, e foi uma eliminação apática, uma situação catastrófica, um jogo horrível, rounds que não se podiam perder, teve match point. O primeiro mapa foi um amasso, o segundo tava bem, tomou a virada, o terceiro tava amassando, ficou 7-1, aí ficou ainda 8-4, deixou o outro time virar, empatou, foi pra prorrogação, teve 2 match points, perdeu, uma situação extremamente montada, foi horrível. Foi o mesmo roteiro de sempre, né? O jeito que a gente sempre perde. E aí, as críticas perdem a mão. Porque o problema é não sei quem, não sei quem, o que vai fazer. E começa a se contestar se o Brasil ainda é o país de XXX, né? No caso, o Brasil ainda é o país do FPS, e ontem o Brasil ainda é o país do futebol. A geração de hoje não presta, antigamente era muito melhor. Nos dois casos. São os discursos. E aí, isso me irrita, né? Porque talvez a gente tenha, assim, questão de peça individual, de importância no cenário internacional, o melhor time em 20 anos no futebol, né? Para pensar, a gente tem o cara, o Rafinha hoje compete assim para ser o favorito da Bola de Ouro hoje, né? O Vinícius Júnior, atual segundo colocado da Bola de Ouro, vencedor do The Best. O Rodrigo, que embora seja banco no Real Madrid, talvez o grande nome de jogo dos Champions hoje é o Rodrigo, né? O grande jogador de Champions hoje no mundo provavelmente é o Rodrigo. No gol, ontem foi o Bento, que para mim não tem condição de você escalar um goleiro que joga no Saudita, mas beleza. O Alisson, né? E a gente viu a diferença, porque acho que os últimos 5 jogos que algum goleiro tomou 3 gols ou mais, foram 5 jogos desde 2010, um negócio desse, e nenhum jogo foi o Alisson. Quando teve, durante a era Alisson, foi o Ederson tomando e agora o Bento, né? O Alisson, melhor goleiro do mundo, provavelmente, hoje. A zaga é questionável, a zaga é muito questionável, as laterais são muito questionáveis, de fato. O sistema defensivo é talvez o mais fraco. Mas no meio campo pra frente, tem um ponto, a gente tem... Porque, assim, o João Gomes é o melhor jogador do time dele na França, um dos melhores meio campistas da Ligue 1. O Joelinton e o Bruno Guimarães são os dois nomes do meio campo do Newcastle, que não está exatamente mal. Aí beleza, o Wolverhampton tá mal, mas os 2 melhores jogadores do time são discutivelmente o André e o Matheus Cunha. E aí o Matheus Cunha, que está jogando bem, realmente jogando bem, escala na posição errada. É complicado. Beleza, talvez eu tenha exagerado, mas eu penso que, assim, principalmente o ataque. O ataque realmente, o ataque é o melhor dos 20 anos, não tem a menor dúvida. Mas a seleção tem vários problemas e a gente não aborda esses problemas, a gente só joga na conta ou do Dorival, que vai cair tudo na conta do Dorival, e com razão, porque, assim, normalmente você fala, não tem tempo, não sei o que, o Dorival até teve tempo, e o baile tático que ele tomou da Argentina foi, assim, assustador. É o tipo de jogo que você vê a defesa
sendo destruído e foi. O ataque não faz porcaria nenhuma, porque não tem como chegar. E aí você assiste os meio-campistas, não conseguem roubar a bola, não conseguem trocar passe, mas você tá vendo, pô, o cara, quando ele tem que marcar, ele não sabe se marca 1 ou 2, porque tem 5 meio-campo da Argentina, tem 2 meio-campo do Brasil, né? É uma bagunça. E aí o cara quer construir, ele fala que quer construir a escalação em torno do Neymar, aí o Neymar se machuca, como sempre, não tem como você construir, escalar em torno de um cara que tá sempre machucado, mas ele fala que vai, e aí o cara não vai colocar, se faz o quê? Se a sua convocação era pensada nele. E aí você vai pro jogo contra a Colômbia, você ganha no milagre, uma bola desviada no último minuto. Esse jogo horrível, horrível. A Colômbia foi melhor. E você vai contra talvez a melhor seleção do mundo hoje e aposta, de novo. Dá all-in. Qual o sentido nisso, cara? 12 minutos de jogo, tá tomando 2-0. E não foi uma baita partida da Argentina, foi uma péssima partida do Brasil. Cara, é inacreditável. E aí ele bota o Endrick. O Endrick não tá nem escalado inicialmente. Ele não queria usar o Endrick, que aí, quando é jogo fácil, nunca vou botar o Endrick. Eu vou botar naquele jogo horrível lá contra o Uruguai, resolveu que eu botar o Endrick. E aí tá tomando de 3. Tava 3-1 quando o Endrick entrou, né? Ou tava 4-1 já. Acho que tava 3-1. Não, tava 3-1. O 4-1 saiu no final do jogo. Tava 3-1, aí vou botar o Endrick, foda-se. O Endrick até tenta, né? Ele tenta o que dá, mas não tem jogo, mano. Tem jogo, é só bola só da Argentina. Sim. E aí, beleza, você fazer todas essas críticas, falar que os jogadores falaram mal. Não tem como dizer que a safra é ruim. A safra não é ruim. A safra não é. Não é. Você vai pegar. E aí ficam comparando. Não tem como ficar escalando o jogador de Brighton. Não tem. A atual campeã do mundo, a Argentina, embora o McAllister esteja no Liverpool, quando eles foram campeões, o McAllister era o jogador do Brighton. Porque eles adoram falar de Brighton, né? Por alguma razão. Vai ser impressionante. Premier League, não tem como usar jogadores da Premier League. Vai jogar da onde? Vai usar do Brasileirão? Aí vai botar. Aí vê a partida que o Wesley e o Ortiz fizeram. Péssima partida. Não tem a ver com a liga, mano. Por que os jogadores da Premier League das outras seleções jogam bem e os da nossa não? O problema tá mais profundo, né? Tá lá pra CBF e tudo mais. Cara, mas sem condição esse tipo de crítica, mano. E aí a gente passa pro CS, né? Que aí é o que eu mais manjo de falar. Não se fazem mais jogadores como antigamente. Quando falam em se aposentar, acabou. O Cacerato já passou do Prime. Embora a Fúria realmente seja uma organização, né? Em homenagem a eles. Seja uma organização que é amaldiçoada, né? É uma organização cheia de problemas, inclusive nos resultados, assim, é muito triste, porque eles tentam, né? Muito triste. Mas levanta um discurso aí, tem um... Talvez eu tenha tapado. Nossa, fui botando a mão na boca. Um tweet que viralizou de um ex-pro player de LoL, né? Que hoje em dia ele fica fazendo propaganda de aposta, que é o Dudes The Boy. Ele falou, o CS e o LoL acabaram, não sei o quê. Não o LoL já tenha sido alguma coisa, mas nós somos horríveis no LoL e no CS. E aí começa o discurso de que isso se aplica ao esporte eletrônico brasileiro. E por que eu vou falar de esporte eletrônico? Porque ninguém fala que esse discurso já o esporte brasileiro acabou. Ninguém fala. A gente fala o Brasil acabou. Até tem o vôlei, tá mal pra caramba, não sei o que, mas... Como o vôlei, tanto o feminino quanto o masculino são extremamente relevantes, um sempre um pensa pelo outro, né? Ninguém vai cobrar o Calderano de ganhar no tênis de mesa, ou vai ficar cobrando que o Dalmeida ganhe no tiro com arco, né? E aí tem agora todo o apoio ao Fonseca, mas mesmo que o Fonseca perca no tênis, tá valendo. E as outras seleções, futebol de areia, futsal, futebol de 7, não sei o que até 15 agora ganha. Então não existe esse drama no esporte brasileiro, né? Até porque na última Olimpíada a gente vai ter um recorde de medalha. Mas esse retrospecto a gente vou guardar pra depois. Então existe a pressão no futebol. Só que no esporte eletrônico, como a galera só dá relevância a um ou outro, né? São os que tem mais importância, assim, que são o CS, o LoL, e aí agora entra o Valorant, meio que a situação que eles estão se reflete no resto, né? E aí, já falei em outros vídeos, é institucionalmente feito assim, né? A indústria
brasileira estabelece isso como verdade, legitimando através de premiação, né? Através do Prêmio Esportes Brasileiros, levando esse discurso. Só que é um discurso mentiroso. Em duas frentes. Primeiro que o esporte brasileiro não tá ruim, né? A gente tá no melhor que já estivemos. Assim como nós estamos, talvez, com o melhor desempenho esportivo, né? E eu nem vou... Aí, esporte eu vou me render a esportes olímpicos. Eu vou me limitar a esportes olímpicos, inclusive esportes olímpicos de inverno, que agora a gente teve da juventude, né? Teve o garoto que ganhou medalha no snowboard. Então, e foi a primeira, acho, do Brasil. Teve a galera do curling, eu acho que a gente tinha um time promissor. Mas eu vou estender só até Jogos Olímpicos, e se estender até Jogos Paralímpicos, fica uma discussão... Eu passo do ponto, né? Porque não existe discussão acerca do Brasil nos Jogos Paralímpicos, porque nós somos extremamente dominantes. E embora estejamos no auge, nós estamos no auge tem muito tempo, né? A gente é muito dominante já tem um tempo. Então, vamos nos limitar ao recorde de medalhas que batemos na última edição, beleza? Isso reflete o quê? O esporte brasileiro, tecnicamente está bem, teoricamente também. Claro, a implementação do skate, do surf, né, com modalidades novas e modalidades que nós já éramos dominantes, facilita. Então dá pra você pensar numa evolução do esporte brasileiro nesse sentido, porque já éramos dominantes nesse esporte, só não eram olímpicos. Então, quando eles entram nas Olimpíadas, faz sentido que ganhamos medalhas neles, né? Por exemplo, não ganhamos medalhas na natação. A gente não ganhou medalha não, acho que a gente não ganhou medalha na natação. E se ganhamos foi tipo uma, mas eu acho que a gente não ganhou. E se ganhou foi uma, o que já é... E assim, um tempo atrás a gente ganhava mais medalha por causa do Cielo, por exemplo, nas Olimpíadas. A ginástica, agora sim, embora a gente não tenha ganhado medalha no masculino, o que foi bem complicado, assim, porque a gente já teve Zanetti, o BBB, né? Putz, esqueci o nome dele. É Diego ou Gil? Enfim, que ganhou medalha no Rio. A gente ganhou medalha na ginástica artística feminina, o que é ginástica artística, né? Não é rítmica, dos bagulhetes, né? Que foi inédito, sim, de várias formas diferentes, como equipe, foi individual, etc. Beleza. Então a gente melhora em um, né? Ganhamos mais medalhas no judô. Mas, por exemplo, ninguém vai cobrar o garoto que ganhou no tiro lá em 2014 que a gente ganhe outro no tiro como ele ganhou, né? Não existe essa ideia. Embora o tiro seja muito legal, eu acho. Não que eu assista, mas eu acho legal como ele dá a oportunidade de medalha, tipo a primeira medalha de ouro da Guatemala. Mas... enfim, essa ideia de que nós estamos melhorando no panorama geral se aplica também ao esporte eletrônico e é ainda mais forte. No sentido de que, embora a gente possa contra-argumentar no esporte tradicional, no esporte eletrônico não existe contra-argumento. Primeiro porque tem um tempo de vida mais curto, então tem menos tempo pra gente ter tido um passado mais glorioso. E a gente pode pegar esse tempo cortar pela metade, porque até metade dele ele jogava um jogo, praticamente, né? 2 jogos, talvez. Então, quando falam, o esporte eletrônico brasileiro acabou, o CS brasileiro acabou, e essa é uma frase bem marcante, porque ela se reflete nos outros esportes eletrônicos. Quando a gente fala do futebol acabou, ele se limita ao âmbito do futebol, e a gente se limita ao âmbito do futebol de campo. Então a gente não vai falar, a gente vai perder no futebol de areia e falar que o futebol brasileiro acabou. Não, a gente vai perder no futebol de campo e falar que o futebol de campo brasileiro acabou. E vai se limitar a isso. Vai se limitar não como se o esporte fosse uma coisa só. O esporte eletrônico não, o brasileiro vai perder no Valorant e falar o FPS brasileiro acabou, o Counter-Strike brasileiro acabou. A gente vai citar isso como referência. E aí essas personalidades do League of Legends, no qual nós somos horríveis, e aí se nós somos horríveis mesmo, ficam nessa, o LoL brasileiro tá muito ruim, mas o CS hoje também já não é mais aquela coisa, que é mentira. E aí eu vou recomendar o último MD3, aquele podcast do Flow Games lá, que foi um episódio que só teve o Chaep, que ele falou das novas mudanças na LTA Sul, assim, baita vídeo sobre a cultura dos jogadores de League of Legends, que é a exceção do jogador de esporte eletrônico brasileiro é o jogador de League of Legends. Porque em todos os jogos que nós temos presença tão grande, nenhum deles a nossa performance é tão pífia. Então, é interessante, sabe? E te faz refletir. E se você aplica a outros jogos,
pelas oportunidades que o LoL traz, não dá pra você dizer que deve ter outra coisa, não. Aquela situação ali faz muito sentido, né? Porque ele dá muita oportunidade, e aí tem muito... As pessoas se acomodam demais, talvez tenha esse sentido, ou a gente se acha melhor do que realmente sejamos, né? Mas por que eu digo que o CS brasileiro não acabou? Porque embora nós não ganhemos títulos, e a gente assim, já teve um time top 1 e top 3 daquele teve ao mesmo tempo, nós tínhamos 2 times, né? Nesse momento. Hoje nós chegamos a ter 5 times no top 20. Nós somos hoje, há 3 Majors consecutivos, e a gente deve repetir isso para a Austin, o país com o maior número de jogadores no Mundial de Counter-Strike, no Major. Nós temos times competitivos que não se limitam a 1 ou 2, e nós estamos muito competitivos internamente, então a gente não precisa mandar um time para fora para ele ficar bom. A gente é competitivo aqui, o time pode sair daqui, ganhar um Qualify, porque agora a gente tem vaga, porque nós conquistamos as vagas com performance, e a gente vai lá, a gente disputa, e a gente pode até ganhar um outro jogo ou outro, pegar um top... sonhar com o top 4. Nós conseguimos vários times diferentes conseguindo top 4. Conseguimos resultados interessantes ano passado. Pelo menos 3 deles, o que já é mais do que a gente fazia antigamente. Embora a gente não tenha conseguido colocar um time nos playoffs, e a gente pode discutir que, ok, a gente levou a barra, né? Porque antigamente você tinha que estar aqui para virar um pro player de CS brasileiro, né? No cenário mundial, hoje a gente está aqui. Só que antigamente a gente chegava ainda mais em cima, só que hoje em dia a gente fica um pouco acima da barra. E aí, dê tempo ao tempo, a gente vai esperar, vamos testar, tem que fazer mudanças, e aí eu posso falar um pouco da Fúria. Mas esse discurso que se repete em várias coisas, acabou, saudosista, é tão incômodo, porque ele distorce a realidade para inventar uma verdade que não existe. E aí, como é que você pode dizer que o esporte brasileiro está tão ruim se nós somos atualmente bicampeões mundiais consecutivos em 3 jogos diferentes, no Rainbow Six, no Brawlhalla e no Free Fire. Inclusive o Free Fire ganhamos em casa. O Brawlhalla eu acho que somos campeões mundiais, bicampeões tanto no 2v2 quanto no V1, né? Ah não, no 2v2 a gente não ganhou no passado, foi só o Yushi que ganhou no V1. Mas somos nas 2 categorias, inclusive o 2v2 somos atuais campeões mundiais também. E ganhamos até o Mid-Season, que é como se fosse um MSI da vida. Então, assim, extremamente dominante, né? Nós somos atuais bicampeões mundiais do Rainbow Six, se contar os Invitations, porque se botar os 6 Majors no meio, acho que é 4 vezes consecutivas, né? Porque ganhamos os 2 6 Majors no meio. No Free Fire não, no Free Fire são os mundiais. Mais um deles em casa, que é bizarro de brabo também, pra ficar falando palavrão. Então, assim, não existe, né? Nós já fomos campeões mundiais recentemente, né? Assim, olhar 8 anos pra trás, acho que talvez 8 anos já seja estender um pouco, mas sim, já fomos bicampeões mundiais de Osomania, já fomos campeões mundiais de FIFA, obviamente, campeões mundiais de Valorant tem o quê? 4 anos. E aí o Valorant... Tá, eu vou chegar lá depois, vamos, foco. Campeões mundiais de Crossfire, né? O Crossfire hoje a gente perde pra China, perdemos, mas a gente conseguiu. Deve ter uns 2 anos atrás, a gente começou o processo, talvez ele tenha ido ano passado, né? O Gouken foi jogar profissionalmente na China. Então a gente teve um jogador brasileiro de Crossfire indo jogar profissionalmente na China, que é muito legal, muito legal. Nós já conseguimos, sabe, 5 anos atrás. 5 anos atrás não, né? Foram 3 anos atrás. 3 ou 2 anos, caraca, o tempo passa rápido. Top 4 Mundial de Rocket League, né? Enfim. Nós estamos bem, tá ligado? Nós vamos chegar nos campeonatos mundiais. O Brasil é referência. Se a gente pegar que países são bons em esporte eletrônico, a gente pode dividir em alguns tiers, né? Eu gosto de pensar nisso. E aí existe, assim, a gente, fora dos principais, eu vou dizer 8 nomes, são 7, mas tem um oitavo, 7 mais 1. Eu posso chegar nisso. O Brasil tá nos 7, não mais 1. E aí, pô, legal. Que países são interessantes e tem cenários interessantes? Pô, a Austrália tem, que não vão ser citados, né? A Índia tem, a Indonésia, a Tailândia, Filipinas, esses países têm. A Malásia tem. O Canadá, o México, né? O México se resume ao MKLeo, assim, basicamente. O Peru tem um cenário muito legal de Dota 2.
Aí você pode ver, assim, Holanda, Grã-Bretanha, países, Polônia, Suécia, Dinamarca, países europeus, assim, no geral, Ucrânia, né? Essa é muito boa. Mas tem assim, 8 países, né? China, não quero dizer em ordem, né? Mas é China, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Brasil, França, Rússia. E o oitavo é a Arábia Saudita, porque embora eu considerasse eles abaixo, eles estão basicamente comprando, né? Os esportes eletrônicos estão comprando a prática do esporte eletrônico. E isso naturalmente faz com que o cenário, até porque tem muito investimento do próprio governo nacional, cresça muito. Eles querem inclusive levar a org para ter enfim, mas no curso de planos, já falei em outro vídeo, não vou ficar me repetindo. E aí eles entram como esse oitavo país, né? Eles entram como esse oitavo país, tem muito talento, e aí muito disso passa lá pelo Misdossari, sei lá como é que se pronuncia o nome dele, que é um dos sócios da Falcons hoje, mas ele já era consagrado antes da Arábia Saudita entrar com esse dinheiro, porque ele era o melhor jogador de FIFA, né? Ele acho que tem um mundial, né, que afinal foi ele e o Tex, né, que também é famoso na internet, foi da Fnatic e tudo mais, e o Misdossari chegou a ser campeão mundial. Ele eu já conhecia, né, mas ele era o único, tipo, grande jogador de esporte eletrônico da Arábia Saudita que eu conhecia. E aí, muito disso passa por ele. Só que o Brasil tá entre os outros 7. Se você é esporte eletrônico, assim, os Estados Unidos, ele tem valências que são muito particulares dele, né? Talvez, e aí a minha teoria é porque eles têm essa questão das franquias no esporte tradicional e esporte olímpico. Então, assim, se um esporte olímpico, eles investem, e aí são muito fortes em natação, pá. Só que o esporte coletivo, assim, então eles são fracos no futebol. Um grande exemplo, futebol. Sim, o rugby, que é muito forte em países de língua inglesa. Né? Eles são fortes nos coisas que eles têm franquia. Então, assim, você pensa nos Estados Unidos, esporte americano, hockey, que eles ainda tomam taca pro Canadá, né? Mas ok, hockey, basquete, futebol americano e beisebol, não necessariamente nessa ordem. E assim, é como se eles levassem isso pro esporte eletrônico. Então, assim, COD. Pô, o COD existe, tem as organizações europeias envolvidas, mas a liga de COD é Estados Unidos. É a Optic Phase. Por quê? Porque é franqueado lá nos Estados Unidos. O Valorant matou o Counter-Strike, né? Teoricamente matou o Counter-Strike americano, porque os jogadores foram de um pro outro. A franquia do Valorant é lá em Los Angeles. E aí, isso é interessante porque é o seguinte. Diferente do LoL, que também tem uma franquia lá, a do Valorant é das Américas inteiras. Então, assim, eles pegaram o Brasil, que era atual campeão do mundo. E aí, os jogadores brasileiros agora têm que ir para os Estados Unidos. Então, eles pegaram os melhores jogadores do mundo, mandaram para os Estados Unidos, tiraram, então, assim, agora os nossos jogadores aqui no Brasil não praticam mais com os nossos melhores jogadores. Os nossos melhores jogadores estão praticando e ajudando a desenvolver a cena nos Estados Unidos. O que é uma perda. Então, assim, o Valorant ele vai se desenvolver muito na Coreia do Sul. Por quê? A franquia lá do leste asiático é na Coreia do Sul. Então os melhores jogadores do leste asiático vão todos para a Coreia do Sul, né? Vai desenvolver muito na China, porque tem uma franquia da China. E a Europa, bem, a Europa é tudo perto, né? É como se fosse uma franquia no Brasil, o Brasil inteiro joga. Mas os Estados Unidos, e aí é muito ruim logisticamente pro Brasil. Só que mesmo assim, inclusive os melhores jogadores da Argentina, do Chile, que a gente produziu, assim, o Valorant ele produziu vários jogadores bons de FPS no continente inteiro. Mas todo mundo tem que ir lá para os Estados Unidos, e aí ajuda a fomentar muito a cena. E lá eles têm muito mais dinheiro que a gente. Então o Valorant lá deu certo. Por que o LoL não deu certo? Porque eles tinham franquia que só jogava americano, e aí começaram a importar um monte de coreano, que não tá dando muito certo. Mas tinha dinheiro pra caralho e eles não ganhavam nada, porque eles não conseguiam melhorar, ficarem melhores que os coreanos e que os chineses, só tomavam taca. O público parou de assistir. Tinha investimento, tinha galera jogando, tinha transmissão, tinha incentivo, mas o público não assistia. E aí o cenário morreu. Parece, né? E aí o Counter-Strike, pô, eles não ganhavam nada, a galera meteu o pé e não assiste. Então, assim, parece que os Estados Unidos só é bom nos jogos que eles conseguem ir bem. Então, assim, se eles forem mal, a galera abandona e esquece,
né? Se eles estão bem, a galera vai ficar assistindo e eles mantêm bem. Nós não, nós assistimos jogos que nós somos péssimos, como League of Legends. Nós somos horríveis, né? E nós assistimos, inclusive, jogos que nós somos muito bons. Nós temos preconceito. E aí eu não vou nem falar de Brawlhalla, porque Brawlhalla naturalmente já tem viewership baixa. Então, assim, a gente meio que tem uma safra milagrosa, né? Mas o Free Fire sempre teve muita gente assistindo, porque ele é muito acessível. Mas estava caindo, assim, talvez com as últimas 2 vitórias do Brasil. Quando tem Mundial, a gente assiste pra caramba. Mas a gente tem preconceito, assim. E aí, quando eu falo preconceito, eu me refiro agora à questão institucional lá do prêmio. Porque a gente tem preconceito com o Rainbow Six. Você vai assistir, você vai ver os nomeados, os indicados, os vencedores, e dá pra ver que as organizações envolvidas com o Rainbow Six, as conquistas do Rainbow Six, sempre parecem passar por baixo do radar. Né? Detalhe. E aí, o esporte brasileiro não tem como estar ruim, pô. Não tem, porque se a gente começar a pensar nessa questão dos grandes países, né? Os Estados Unidos tem uma gama muito específica. A França é muito jogo. A França eu acho fascinante. A Rússia são jogos da Valve, eles são muito fortes. Então a gente vai ver CS, Dota. Eles até são ok no Valorant, por exemplo. Mas é basicamente CS e Dota. No LoL eles são podres. É tipo a gente, talvez até pior, porque eles nem tem região. A China é uma porrada de jogo. Tem muito jogo que só eles jogam. Ou que eles, o leste asiático, a gente vai falar de Indonésia, Malásia, essa galera joga. Inclusive vamos falar de Honor of Kings, interessante falar de Honor of Kings, que é um jogo que é dominado por essa galera ali do Pacífico, ali é o Pacífico, né? Do Sudeste Asiático. E aí nós conseguimos competir, claro, não dá pra competir com a China, porque eles sempre estão pet à frente, é um negócio meio injusto. Mas a gente tá competindo com aquela galera, e tipo assim, do outro lado do mundo. E assim, o Honor of Kings, assim, ele já tem essa cultura. Se você for ver maiores visualizações de esporte eletrônico, é tipo assim, você acha que é o LoL, se você botar a galera chinesa, assim, o público chinês de mundial já bate qualquer outro, mas sem contar a China, você vai pegar público, Mobile Legends no topo, e eles são muito fortes, e aí por causa dessa questão de MOBA, de celular, né, eles ficaram muito bons no Honor of Kings. A gente provavelmente herdou muito do Wild Rift, que embora seja o selo LoL, né, o LoL do celular, nós éramos decentes. E aí ficamos bons no Honor of Kings. Mas aí você tem a Coreia do Sul. É StarCraft, LoL, Overwatch e agora o Valorant, né? Só que eles são tão bizarros que o Japão é o jogo de luta. Japão, Coreia do Sul, China, Estados Unidos, França, Brasil e Rússia. Eu já falei todos, então. E aí a Arábia Saudita tá aparecendo aí. Tá aparecendo. Não sei o que eles fazem, mas eu sei que eles têm ganhado, conseguido resultados relevantes. Agora eu não vou conseguir. A Falcons ganhar lá o EWC, embora tenha uma porrada de line-up estrangeira, já diz alguma coisa. Então não tem como dizer que o esporte eletrônico brasileiro tá ruim. Não tem como dizer que o futebol brasileiro está mal, até porque, inclusive, se a gente fala de futebol brasileiro, se fizer a nossa liga, provavelmente estamos no mais forte que ela já esteve. Tanto o nível da liga, quanto o nível da liga relacionado ao resto da América. Então, assim, o resto da América e talvez competitivamente, financeiramente com o mundo. Embora assim, o dólar esteja 6, a gente está competindo com países periféricos da Europa em salário. Mas em 94, 95 trouxemos o Romário, melhor do mundo. Mas não é uma exceção que comprova a regra, porque só essa porcaria de exceção que você vai ter de exemplo. E não foi por competição, é porque ele queria vir pro Rio de Janeiro, não foi por dinheiro. Então assim, Brasil de quê? Cara, nós somos o Brasil de uma porrada de coisa. Não tem que ficar com esse discurso mentiroso. Pô, tu quer criticar? Fala a verdade, fala, beleza. Pô, olha só, a Fúria, né? Vamos usar a Fúria como exemplo. Pô, a Fúria perdeu aqui, o que tem que fazer? Falem, tem que sair? Não sei. A minha opinião é que assim,
Cacerato, pode ficar. Foca constrói agora em torno do Escuso, porque construir em torno do Cacerato não tem mais como, já tá perdendo um pouco do tempo. O Yuri pode trocar, o Cello tem que trocar. Cadê aquela comissão técnica bolada que vocês prometeram com o gringo? Porque o Winner Shine lá dos resultados, vocês tiraram um cara e botaram outro no lugar. Não ia ter um Academy mesclado Brasil e Europa? Tem que cobrar essas coisas, eles tinham prometido, cadê? Mandar um Academy pra Europa. Não, nem mandar um Academy brasileiro, estão mandando pra Europa. Agora fazer um mesclado então, esquece. Pô, o Fallen não tem mais como o Fallen. Não de AWP, você quer manter o Fallen? Pô, é um puta EGL. Beleza, mantém o Fallen, bota ele pra jogar de Apex, de Carrier, de Hooks. Faz isso. E contrata um AWP de impacto. Ah, não tem AWP de impacto brasileiro, vai no mercado como estrangeiro. Por que não contratou o Elige, que falava português quando tava livre? Não é AWP, mas é essa a ideia. Tipo, pô, vai no mercado. Pô, o Elige foi muito barato, mano. Os padrões brasileiros do Elige foi muito barato pra Complexity. Como é que o Brasil não contratou essa porcaria? Agora ele tá na face, né? Mas é outra história. Pô, não existe isso, mano. Aí, galera, não tem que contratar. Vamos montar aqui, ó. Biguzeira, Nikezê, Insano, não sei o que. Pô, calma aí também. Pelo amor de Deus. Tem outros times, né? Tem outros times. Mas, pô, vamos fazer uma crítica realista. Vamos olhar pro que tem como acontecer. Pô, tem como tirar o Cello? Beleza, tira o Cello. Aí você vai ter que trazer uma... Você vai querer manter o Fallen no time? Vai ter que trazer uma WP. Então você vai ter que tirar o Yuri. Você tem que trazer uma WP. Então sai o Cello e o Yuri. Aí fica Cacerato, Fallen, Skull. Você traz a WP e traz um rifle melhor que o Cello. Tu quer só tirar um jogador? Aí você, beleza, mantém o Yuri, tira o Cello e traz a WP. Né? Você quer manter o Yuri? Talvez tira o Fallen, tira o Cello, aí você traz um AWP e um outro GL. E aí traz o Hux, se for assim. Mas assim, eu acho que vai chegar a hora que a Fúria vai ter que internacionalizar. Embora essa questão de internacionalizar eu acho que seja um pouco traumático pra Fúria, no caso. Porque a Fúria já teve, né, jogador de Smash americano, ele era o melhor Capitão Falcon do mundo, mas ele não tinha como conseguir grandes resultados, né? Porque ele só era o melhor jogador de Capitão Falcon, né? A Fúria chegou a ter outro pro... Ah, teve o cara que jogou pela Fúria em um outro fighting game, não teve? Qual que era o nome dele? Foi no Street Fighter. Ele até foi bem, acho que foi na EWC ou foi na EVO que ele foi bem. Enfim, esse cara aí, né? Mas o melhor resultado histórico da Fúria, porque assim, a Fúria ganhou uma Copa... Simples questão de... Uma Elisa no CS. Título da Fúria. Uau. Pô, pelo amor de Deus, vamos falar de título Tier S. Título de primeiro escalão. Título que você vai pegar o circuito da desenvolvedora. Esse é o jogo. Esse é o que você tem que ganhar. O melhor resultado da história da Fúria foi um vice colocado no Mundial de Apex. Só que a line era toda americana. Ainda é toda americana, mas aquela line era outra. E assim, foi vice. Assim, porra, vice que irado, não sei o que, mas foi clássico Fúria. Foi pipocado. Foi pipocado. Tipo assim, os outros melhores resultados. Tipo, teve esse top 3 agora, né, no Mundial de Rainbow Six, contrataram a melhor line, que tinha ganhado tudo, vice-campeão mundial, no Invitational ganhou o Major, aí foi pro Mundial, depois ganhou o Mundial, entrou na Fúria, só toma taca. Aí foi pro Mundial, porque eles são profissionais de Invitational, né, aparentemente. Aí ficou em terceiro, né, melhor resultado aí da line inteira que eles compraram no W7. Aí o melhor resultado do Mundial de Rocket League, pô, fizeram talvez um dos 3 maiores jogos da história da RLCS, que jogou contra a Moist, jogaço. Aí vai contra a BDS, acho que abre 2-0 na série, aí toma 4-2, assim, horrível, apático. E aí, aí melhor performance lá em CS, pô, pegou uma semifinal de Major, acabamos de ganhar da Nave, que era discutivelmente o melhor time do campeonato. Vamos pegar a Heroic, pô, ganhamos o primeiro mapa. Aí vai pro segundo. Não. Chegou o primeiro mapa? Não, a gente perde o primeiro mapa, né? Aí ganha o segundo. Agora nem vai, já vou esquecer. Chegando o mapa, perde o outro, vai pro terceiro mapa. Tá tomando de 15-5 na Ancient, empata 15-15, vira o jogo. E consegue perder ainda, mano. Toma virada na prorrogação de novo. Tava 15-15, tava 15-5, a gente virou o jogo, pô, e perdeu a série. Em casa, assim, Geonesse Arena lotada, 17 mil pessoas. Perdemos o jogo. E aí,
esse final de Mundial de Apex, pô, o Mundial de Apex são várias descidas na final, né? E aí você vai juntando pontos de acordo com quando você for ganhando. Aí quando você junta, tipo, 50 pontos, você tem que ganhar uma descida pra ser campeão. Então não adianta tu ficar somando pontos. Aí beleza. Aí Fúria é o primeiro time a bater 50 pontos. Aí perde. E perde ainda sendo o time com mais pontos. Então a gente fica segundo porque a gente não ganhou, né? Não conseguiu ganhar uma descida depois de bater 50 pontos. Mas ainda é o time que mais pontua. É uma pica isso, cara. É uma pica. Aí, o melhor jogador da competição, acho que foi da Fúria, né? E aí o cara que mais foi o Zera Trick, eu acho. Agora eu vou ficar devendo. Mas também foi da Fúria. Eu acho que o cara que mais matou no campeonato foi da Fúria. Eu não sei se o MVP também foi da Fúria. Mas perdeu e foi em segundo. Cara, tem uma coisa com a organização, tem alguma coisa. Seleção brasileira, né? Seleção brasileira de futebol. A diferença é que dá pra ver mais claramente quais são os problemas da seleção brasileira de futebol. Mas é isso, né? Você criticar, tem que criticar direito. Você tem que ver qual que é o problema e você vai, em inglês, né, address, você vai se referir àquele problema em específico. Então assim, pô, tá jogando mal? Por que tá jogando mal? Não vamos inventar que é... Ai não, porque a culpa é dos jogadores que agora são da Premier League, que é super badalado, acabaram com o futebol. Não, por favor, né? Ah, porque agora o jogador de CS está muito acomodado. Calma aí, também não é assim. Se tivesse muito acomodado, então a gente nem tava tão bem assim. Não tinha vários times interessantes. Eu tenho muita fé na Legacy, inclusive, que eu acho que vai se tornar esse sexto time aí. Né? Não, sexto não, quarto. Esse quinto time. E Flux pode ser o sexto time. Cara, tem vários times, tem Red Canids, Flux, pá, muito interessante. O LoL brasileiro agora tem perspectiva de melhora, então assim, vamos ver, né, se eles mudam o comportamento. Cara, o Rainbow Six brasileiro é uma situação tão bizarra. Porque existem poucos jogos onde você tem um país tão dominante que ele exporta. Então assim, a Coreia do Sul é esse país, né? Eles exportam jogadores pra cacete de LoL, porque eles ainda tem mais jogador que a China. Isso aí. Papo de mais de 1% da população da Coreia do Sul joga LoL, se para pensar. Mais de 1% da população joga LoL. Porque eles têm 50 milhões de habitantes, 1% é 500 mil. Cara, ele tem... Não sei, acho que o chefe chegou a falar agora de 2 milhões de jogadores. Seria 4% da população. É muita gente. Muita gente. E aí, produzem muitos jogadores. E aí, como o nível lá já é mais alto, ele já tem mais jogadores, já aumenta o nível. O nível é mais alto, aumenta a competitividade, conseguem exportar esses jogadores. E aí eles exportam no LoL, só que eles também exportam no Overwatch, cara. Eles exportam lines inteiras no Overwatch às vezes, né? A liga que importa é deles. O Overwatch é a Coreia do Sul, ponto. A China também tem uns times interessantes, né? Mas vamos ver, eu não acompanho exatamente, mas eu sei que a Coreia do Sul é o Overwatch. Só que a gente faz algo que é similar que a Coreia do Sul. A gente... É que é diferente, né? Um pouco diferente porque no LoL os jogadores querem sair, né? E aí, normalmente quando a gente importa, é mais a ideia da Coreia do Sul querendo liberar os jogadores. Só que o que aconteceu recentemente é que a Daewon, que é uma das maiores organizações de esporte do mundo, né? Uma organização coreana, contratou uma line-up inteira de jogadores brasileiros para jogar a liga de Rainbow Six lá. Então eles decidiram, não, vamos chamar 5 jogadores brasileiros e botar aqui para jogar a liga da Coreia do Sul. E é um pouco diferente do que acontece com o LoL. Porque o LoL aqui a gente importa porque são melhores que os nossos jogadores. Lá eles estão importando também porque são melhores que os jogadores deles, mas porque eles não têm tier 2. Então assim, não existe, tipo, não tem jogador para contratar. Só que a liga existe, tem investimento da Ubisoft, a Ubisoft está investindo legal no Rainbow Six. Eles são parceiros, ou seja, meio que eles são tipo... parceiro é que não é franquia, mas eles são parceiros da Ubisoft, tem vaga cativa. E aí, o que eles vão fazer? Vai contratar um time inteiro brasileiro. Já tinha um técnico brasileiro, porque a gente tem muita comissão técnica brasileira espalhada pelo mundo no Rainbow Six. Mais do que jogadores, inclusive. E aí vai ter um time maligno brasileiro jogando na liga lá pra farmar a vaga. Aí se não ganhar também é duro, né? Mas não era a melhor das lineups, porque se fosse a melhor das lineups, não tava indo jogar na Coreia do Sul. É tipo, os jogadores, pô, os caras importam... A gente até importou o Burdol, né? Mas foi Azures Estral, exceção da exceção. Então assim, pô...
É injusto até ficar comparando com a Coreia do Sul, porque os caras são o quê? Há 26 anos já é profissão na Coreia do Sul. 20 anos atrás, os caras estavam passando em TV, em canal de televisão todo profissional, um campeonato de StarCraft. Pô, aqui a gente tava sendo campeão mundial de CS lá na puta que pariu. E a gente só sabia disso pela notícia, mas a galera não acompanhava o CS direito. Pô. Então assim, o Brasil ainda é o país de FPS? É, ponto. Não tem discussão. O Brasil é o país de FPS. Ponto. É o único que ganhou o Mundial, o principal torneio do circuito nos 3 FPS relevantes. São Rainbow Six, Valorant e CS. Somos campeões mundiais também no Crossfire. No Point Blank, somos campeões mundiais. Não tem discussão, mano. Não tem discussão. Somos o país do... Assim, 20 anos atrás, quando a gente foi campeão mundial, pensava em CS, assim, nos próximos 10, 15 anos, inclusive. Pô, CS era o que? Era Suécia, Polônia, Dinamarca, Estados Unidos. A Rússia chega um pouco mais tarde, né? Mas um pouco mais próximo da nossa realidade. Mas aí, aqui, 5 anos pra trás, Brasil é o país do CS, pô. Saiu a notícia hoje, a Fúria tem a ESL dá bônus, né, de dinheiro para times pela viewership. Então, se o seu time tem tipo, uma média muito alta de gente assistindo, e a final ajuda, porque se você está jogando uma final, tem mais gente assistindo final, então você leva a média. Só que a Fúria não joga finais. Então já começa por aí. A Fúria foi o terceiro time que mais ganhou dinheiro com esse negócio de apoio da ESL, porque foi em terceiro em média de visualização lá na pontuação deles. Pô, a Fúria mal joga playoff. Ai, as views do Gaules estão caindo. Não estão caindo. Como é que a gente faz? Cara, é inacreditável, mano. Mas a gente é tão resultadista que por não ter um título, assim, que diga alguma porra, me machuca, mano. Porra. Cara, nós somos tanto um país de esporte que nós somos campeões mundiais de Magic, né? O PVDDR é um dos, sei lá, 3 grandes jogadores, né? Acho que ele é considerado o terceiro melhor jogador da história do Magic. Jogo de carta. Só que só chegou a ser campeão mundial quando foi durante a quarentena e aí o mundial foi no Magic Arena. Então, tecnicamente, ele é campeão mundial de Magic. E se a gente ficar pensando nessa ideia de card game, porque o PEB bota card game como categoria, acho que nem sei se bota mais, não botava categoria. Pô, a gente hoje em dia tem o Gabriel Fernandes, né, que é o grande nome do futuro aí do Pokémon TCG, é um maluco absurdo. E o irmão dele é bom pra cacete também, o irmão dele é muito bom, mas ele é... O Gabriel Fernandes é esse maluco, moleque diferenciado. Diferenciado, cara, é muito diferente. Enfim, jogo de carta, né? É isso, é isso. Não tem muito o que falar, mano, é só acho injusto, cara. São questões injustas, mano. Principalmente essa questão da seleção brasileira, cara. Porra, tanto problema, tá ligado? Porra, olha esse CBF, olha o nosso técnico, olha como é que tava o time. Vai ficar falando que o jogador joga plano, que o jogador joga na Premier League. Cala a boca, mano. O Sormani é muito chato, outro cara que não tem condição. Mas não é só o Sormani, pô. Qualquer palpiteiro na internet falando essa porcaria, cara. Eles sabem que não é verdade. Eles sabem que eles estão inventando esse fato. Pô, são jogadores bons pra cacete, pô. Tem alguma coisa errada. E o problema não é que convocou errado. Tem que ser, pô. Não tem muito pra onde ir. Vai deixar de convocar o Vinícius Júnior? Não vai. O Rafinha não vai. O Rodrigo não pode. O Savinho tava jogando bem. Como é que vai desconvocar o cara? O Wesley, beleza, discutível, mas jogou muito bem no primeiro jogo. O segundo foi mal. O Marquinhos, eu não vou me reservar aqui a não dar minhas declarações. Aí acho que o Gabriel Magalhães não tá podendo, né? Tá machucado, talvez. O Éder Militão tem que convocar, mas ele tá machucado. O André tem que convocar. A lateral esquerda a gente não discute, pode ser qualquer coisa. Eu queria o Carlos Alberto da Inter, né? Mas pode botar o Danilo. Não, o Danilo não, o Alexandre. O Danilo bota na direita. Bota zagueiro pra fazer lateral, pô. Porra, o goleiro tem que ser o Alisson, tem que ser o Ederson e mais um. E aí o mais um hoje, na minha opinião, tem que ser o Hugo Souza do Corinthians. Tem que ter um moleque novo que pode ser o cara que vai se segurar. Porque assim, o Bento jogando Saústão não dá. Nível de... Se pede muito pouco dele como goleiro e a gente não tem. Aí chega nesse jogo e toma 4. Toma 4 gols. E teve falha dele, pô. Não conseguiu pegar porcaria nenhuma. A comunicação dele com a defesa estava muito ruim. Aos 20 minutos tem vídeo do cara chegando no campo de pra ele se fingir machucado pra quebrar o quilo lá. Pelo amor de Deus, pô. Por que chegou nesse nível? Como é que chegou aí? O Everton não dá mais pra ficar convocando também.
O PR, pô, um dos grandes jogadores da Europa hoje pode chamar o PR. Mas não chama a porcaria do Bento mais, pô. Mas vai deixar de convocar o João Gomes? Cara, o João Gomes, assim, foi bem, mano. Ele foi bem. O Bruno Guimarães é um cara que é... Assim, eu na seleção não sou fã do Bruno Guimarães e do Paquetá. Eu acho que esse cara nunca conseguiu jogar bem na seleção. Me incomoda ver ele jogar na seleção. Paquetá vai ser proibido de jogar futebol já já. Mas assim, o Bruno Guimarães é um cara que você não tem jeito, tem que chamar. O Gerson, pra mim, hoje é um cara que tem que chamar. E aí você vai fazer o quê? O Matheus Cunha, como meia, é uma opção. Vai chamar, vai estar errado? Não vai. O Endrick tem que convocar. Tem que convocar o Endrick. Ele tem que ser convocado. O Endrick tem que convocar. O Estevão pode convocar o Estevão. O Ederson. O Ederson agora é o outro Ederson, o meio campista. Pô, Ederson, não é Emerson. Ederson, isso. Ele é o cara, assim, mais... talvez mais de roubo de bola, de jogo físico. Cara, tem que convocar esse cara, a gente não tem muita opção. Pra função que ele vai fazer, não tem muito o que fazer. Foi o que faltou no jogo, por exemplo. Então, assim, tem um cara só que nessa questão de tem que convocar. Não precisa convocar o Neymar. Não convoca o Neymar. Neymar saudável. Se o Neymar ficar saudável no Santos, não adianta ele ficar saudável, ele tem que ficar bom pra cacete, tem que ficar saudável e jogar muito. Aí beleza, convocar. Mas, pô, não é só o Neymar que tá saudável que tu vai convocar, Pô, o Rodrigo fica guardando a 10 pro Neymar. Pelo amor de Deus, cara, pô. Sem condição, mano, sem condição. O cara vai se machucar e vai deixar a gente na mão. E pensando no técnico, pô, se for o Jorge Jesus, esquece. A existência do Neymar talvez proíba o Jorge Jesus de ser técnico na decisão. E ele pode ser uma boa opção, pô. O Jorge Jesus pode ser uma boa opção. Mas talvez o fato do Neymar ser brigado com ele, talvez ele não vire técnico. Aí o quê? Primeira opção, o Ancelotti. Porra, o Ancelotti, a gente não cai mais nessa. A gente não esquece. Não caímos mais nessa. O Ancelotti não vai ser. O Felipe Luiz, aparentemente, já comunicou que não quer sair do Flamengo. Aí vai surgir o nome do Mourinho. A galera que é o Mourinho. Que aparentemente não é opção pra CBF. A CBF tá indo atrás de Abel Ferreira, que pra mim não é o cara da seleção, porque ele é um cara muito mais retranqueiro. Retranqueiro é forte. Um cara que é muito... que não joga do jeito que a seleção brasileira devia jogar. Vamos deixar claro assim. Porque assim, se eu ficar reclamando de retranqueiro, pô, eu sou muito fã do Mourinho. O Mourinho na seleção seria assim. Tem que ser um cara que vai botar coisa na mesa e vai dizer, não, vocês vão fazer isso, vão acreditar piamente e vão fazer o negócio. Aí eu vi gente falar, tem que ir atrás do Klopp lá na rede. Não vai atrás do Klopp, porque não vai ser Red Bull onde ele tá, pô. Não vai, tem nem dinheiro pra fazer isso. Não, dinheiro tem. Se o Edinaldo cortar um mês dele de salário, paga essa porra. Mas não vai cortar, né? Então, assim, tem um cara do técnico do esporte, ou do Vitória, que chama, porra, não tem como ser esse cara, tipo, não tem como. Ele não pode ser, tem que ser um cara pica. E o mínimo do pica é o Felipe Luiz. É o mínimo do que a gente pode falar que é um técnico pica. Ou o Jorge Jesus, você achar que o Jorge Jesus também não é pica, mas ele é pica. Então assim, tem que ser um desses caras, tem que ser. Eu não gosto muito do ego que o Jorge Jesus tem, mas porra, o ego dele talvez seja até vantajoso. Fernando Diniz não tem como. Traz o Tite de volta. Não, ponto final. Acabou a história do Tite na seleção. Já foi. O Tite já cumpriu o ciclo dele. O cara teve 2 Copas do Mundo. Teve um histórico quase perfeito. Ganhou a Copa América. Mas o ciclo dele se encerrou. Agora é outro técnico. Outra história. Inclusive, ele nem vinha de bons trabalhos, o Tite. Não fez um bom trabalho no Flamengo. Então, assim, tem que ser um cara que vai dar uma pra ontem. E aí, vai que é o Guardiola. O Guardiola tá se queimando no City, hein? Mas não existe essa realidade. Então, assim, só não seja um cara... Só não seja um... Cara, tenho muito medo que a CBF arrumar aí, mano. O Reginaldo eleito de novo. Cara, é inacreditável. Mas, dito isso, o Brasil continua sendo um país de futebol. O país do futebol ainda é o Brasil. Sim, com certeza. Valeu.